Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, seu irmão em Cristo Guilherme Souza. E nesse vídeo eu quero que você que acredita em revelação, você que acredita em profecia, algo forte no WhatsApp que essa irmã mandou, enviou. Presta atenção em cada detalhe desse áudio e analise bem. Você não precisa assistir, mas deixa aí tocando esse áudio enquanto você faz alguma coisa, tá? Porque é um áudio longo. Eu sei que você não vai ficar com o celular na tela ali. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque é muito forte esse áudio a respeito do povo de Deus, a respeito das pessoas e a respeito da nação brasileira. Que Deus venha ter misericórdia da nossa nação e do povo dele. Amém? Ouça esse áudio. Hoje eu decidi vir falar acerca do que Deus me mostrou mediante a 2 sonhos que Ele me deu em revelação. O primeiro sonho, eu ouvi o Espírito Santo dizer ao meu ouvido, ouvi de forma clara, que Ele ia me mostrar coisas que está por vir, que não era para mim ter medo. Eu confesso que eu fui tomada pelo medo naquele momento, dentro do sonho. E eu me via no meio de uma escuridão e de repente eu vi como se fossem prateleiras de concreto. Eu vou dizer detalhadamente para que vocês venham entender o recado. E eu vi prateleiras de concreto e eu via mães gritando desesperadas, tentando esconder os seus filhos. Era uma prateleira enorme. E mães gritando, crianças chorando. E eu, no fundo, ouvia guerras, ouvia bombas, ouvia tiros, como se uma guerra de fato estivesse acontecendo. Acordei, foi um sonho super rápido, não entendi muito bem. E eu começava a clamar, dizendo a Deus o porquê disso tudo acontecer. E passou-se algumas semanas, pela madrugada eu fui orar, 3 horas da manhã. Eu orei a Deus dizendo, Senhor, a chave dos meus sonhos eu estou te entregando. Eis-me aqui. Irmãos, não deu outra. Eu deitei na cama, dormi e Deus me deu outra revelação com o primeiro sonho que Ele tinha me dado. Sendo que dessa vez foi uma forma mais intensa, mais dolorosa e eu pude sentir a dor de todas as pessoas que estavam ali. Era como se o meu corpo, o meu espírito pudesse pairar a todo canto que aquela guerra estava acontecendo. Eu sentia dor, eu chorava, eu gritava ao mesmo tempo. Eu estava dentro de um carro, iniciou assim, né, a revelação de Deus. Eu estava dentro de um carro e eu pude ver um homem disparando por todo o lado. Era numa cidade, estava muito movimentada. Eu creio que era uma data comemorativa, porque estava muito cheio. As pessoas estavam normais, estavam alegres, conversando, estava cheio mesmo. E do nada esse homem começou a atirar por todo o lado, como se fosse um terrorista. E as pessoas começavam a correr para cá, correr para lá, começar a gritar. E de repente foi se multiplicando esses homens. Era como se fossem grupos terroristas apaisando. E começou a intensificar. Pessoas correndo para cá, pessoas correndo para lá, gritando. E o meu corpo já foi para um outro cenário. Eu via, irmãos, o meu corpo ir para outro cenário. Eu via tudo. E eu sentia também o desespero. E aí eu comecei a ver mísseis voando sobre o céu. Eu começava a ver aqueles carros de guerra, que eu não sei bem o nome, mas eu via muitos tanques de guerras, né? Tanques de guerra chegar. Muitas bombas, muitos tiros. Era muito tiro, muito, muito, muito. E as pessoas começavam a gritar, gritar. E eu via como se fosse vários prédios, edifícios. As pessoas correndo por esses prédios, mas era muita gente que se acumulavam demais. As pessoas começavam a empurrar as portas, querendo entrar dentro da casa, dentro
dos apartamentos das pessoas. E começava a tumultuar os apartamentos, a tumultuar que já não tinha mais espaço. As pessoas começavam a empurrar tanto do lado de dentro, tanto do lado de fora. As pessoas tentando se esconder para que não viessem a ser atingidas. Mas era impossível. Era impossível. E foram se multiplicando aqueles homens e as pessoas gritando. E aí eu comecei também a ver uma torre enorme, uma torre de concreto, eu não sei, que tinha uma escada, não sei bem ao certo também dizer. Mas as pessoas começavam a subir uma em cima das outras até chegarem ao topo. Elas queriam de fato subir ao topo e, pelo que eu ouvi, elas queriam chamar a atenção de Deus. Elas queriam gritar a Deus. E uma tentando subir em cima da outra, era como se fossem bonecos a cair, porque era muita gente, muita gente. E o céu, quando eu olhava para o céu era tomado de fumaça preta. Era muita fumaça, que já não tinha mais o controle. Não tinha. Foi algo assustador. Eu queria sair daquele sonho, mas eu não conseguia. Eu não tinha força para sair, porque Deus de fato queria me mostrar o que está para acontecer. Eu não via a bandeira do Brasil, mas as pessoas se comunicavam pela língua portuguesa. Então eu creio que era o Brasil. Eu não vou dizer aquilo que Deus me mostrou, eu não vou dizer aquilo que Deus não me mostrou, na verdade. Eu vou dizer aquilo que Deus me mostrou. Eu não vou acrescentar uma palavra a mais, nem uma palavra a menos do que Deus me mostrou em revelação nesse sonho. E as pessoas se comunicavam em língua portuguesa, as pessoas gritavam. Uns eu via ajoelhadas orando, outros eu viam já sentadas, vendo que sabiam que ia morrer. Outros eu viam pais contando história para os seus filhos para poder acalmá-los. E teve uma hora que eu me vi dentro de um carro e tinha 2 pessoas nesse carro. Eles viram as portas, era como se fossem umas portas se abrindo no final, como se estivesse dando término a essa guerra. E eles queriam sair daquele lugar. E eu dentro desse carro, olhando para trás, começava a gritar, a chorar, dizendo: não, Senhor, não, por que isso? E eu via as crianças todas ensanguentadas, pessoas ensanguentadas. As pessoas já estavam com as suas vestes escuras por conta da guerra, por conta da fumaça. E ao mesmo tempo que a gente tentava a sair por esse portão, os portões se fechavam, porque não era possível. Não era possível sair daquele ambiente. Não era. E depois eu me vi posta sobre a escada desse prédio e eu conseguia visualizar tudo o que acontecia lá embaixo. Era como se eu tivesse uma visão mais ampla de tudo o que estava acontecendo. E a gente começou a ver carros e carros chegando sobre aquele lugar, carros escuros. E os homens que começavam a sair, eles estavam vestidos de preto. Os capacetes deles eram pretos, a gente não conseguia mais enxergar o rosto. Eram todos de pretos. E a gente, ao mesmo tempo, queria comemorar pela chegada deles, achando que eles seriam as pessoas que iriam nos salvar, que seriam, no caso, as forças armadas que estariam ali para nos defender e acabar com aqueles terroristas a princípio. Meus irmãos, o quadro ainda piorou, porque não era. Era como se fossem infiltrados naquele exército que, ao invés de trazer a paz para o povo, eles trouxeram ainda mais guerras. Eles mostraram as suas garras e eles tinham prazer de matar o povo. Eles começaram a rir, a gargalhar. Eu podia ouvir a gargalhada deles. E eles matavam sorrindo e dizendo que queria mais e mais e mais mortes. Aquele lugar se tornou um banho de sangue, realmente. E daquele cenário foi que eu acordei. Meus irmãos, eu chorava, eu gritava.
Eu gritava, eu dobrei o meu joelho, eu comecei a levantar um clamor a Deus. Eu não tinha mais força para orar. Eu não tinha mais força para orar. Eu fui tomada pelo medo. E eu comecei a orar, orar, orar. E Deus me incomodando a todo instante para vir aqui e falar. Vamos orar pela nação brasileira. Vamos orar pelo nosso mundo, porque o que está para acontecer, vai acontecer. Deus está mostrando através de profecias, através de revelações, não só como essa de guerra, mas como outras também. Deus está avisando para quando acontecer, não vier a dizer que Deus não avisou, que Deus não alertou. Então isso é para despertar você que está dormindo na fé. Vamos acordar, porque é real. É real. As coisas estão acontecendo de forma intensiva. Eu costumo dizer, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque tudo está acontecendo de uma forma mais rápida, mais intensa. E todos nós estamos vendo que nós estamos caminhando para o caos. Mas para aqueles que creem na palavra de Cristo, aqueles que confessam que Deus é o único que pode salvar-nos, esse sim será salvo, esse sim será protegido pelo Senhor.